naquela cidade, onde os santos lavrarão. Esse servo fiel e prudente, ele paga todas as profecias, e agora estão se cumprindo para o povo de Deus reunir. Ele leva toda a palavra que ninguém quer discutir, porque ele é essa palavra que a Bíblia se nos diz. Esse servo fiel e prudente, ele é muito sincero e puro para dar a palavra para o povo de Deus subir. Neste tempo que estamos vivendo, é um tempo de transformação, de ouvir a palavra do servo que Jesus nos mandou, ó irmão. Ele leva toda a palavra que ninguém quer discutir, porque ele é esta palavra que Jesus nos deu, ó irmão. Agora vamos chamar nosso querido irmão Patrício, que vai trazer a palavra do Senhor Jesus para nos alimentar. Muito boa tarde, meus amados amigos e irmãos presentes. Para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui com vocês, para que junto a gente possa ter um pouco de companheirismo em redor da palavra de Deus e o seu programa correspondente a este tempo final. Pois quero ler uma escritura aonde se encontra. Em São Mateus, capítulo 24, versículo 45. Pois para você ver como é a coisa, eu puxei a Bíblia e era onde tinha que ler. Como já sabemos, todo instrumento que vem ler as escrituras tem que ler o que corresponde ao que ele tem que falar. Amém? Então, assim que não se pode mudar nada, tem que ser de acordo ao Espírito Santo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, tem concedido para a bênção do Espírito de Deus. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, unidos e reunidos em torno de Tua palavra, Senhor, para que aqui a gente possa se alimentar, Senhor, de tudo que Tu tens determinado e has de dar através da boca de Teu servo fiel e prudente, a Tua esposa eleita, Senhor. Pai Santo e Eterno, pois nos ajuda, Senhor, a subir mais e mais na revelação, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Te peço que as bênçãos da primogenitura, o anjo do pacto, Senhor, que esteja aqui no nosso meio para nos ajudar. E assim, Senhor, ser nosso guia, Senhor, nessas correntes de águas tranquilas que é a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Foi-me dado um título aqui a respeito da mensagem que será pregada agora, que é: o que se assenta no trono do Senhor. Este é o título da mensagem que o Senhor Jesus Cristo deu aqui agora. O que se assenta no trono do Senhor. Já podemos observar que há uma promessa grande para o servo fiel e prudente.
Veja, pergunta quem é, pois, o servo fiel e prudente. E depois diz, que o Senhor constituiu sobre sua casa, para dar sustento a tempo. E diz, agora é uma promessa do amado Senhor Jesus Cristo, do anjo, do Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurado aquele servo, que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que eu porá sobre todos os seus bens. É muito simples ver o que Deus está falando, através de sua palavra, de suas promessas, que é uma promessa. A quem? A um servo. E se é um servo que vem alimentar a igreja do Senhor Jesus Cristo, tem que ser nada mais do que nada menos do que um profeta. Amém? E se é um profeta, ele tem que falar unicamente o que o amado Senhor Jesus Cristo tem prometido para este tempo. Amém? Amém. Pois, o que faz desse servo fiel e prudente ser um profeta é unicamente ele ter as duas mentes abertas, o consciente e o subconsciente. Ou seja, ele pode fazer como Jesus Cristo fez, disse para o povo, que não fazia nada sem que antes visse o Pai fazer primeiro. Ou seja, o servo fiel e prudente não falará nada sem que antes veja a Escritura mandando que ele fale. Vê? E por quê? A palavra de Deus é Deus em forma de letra. E quando Deus em forma de letra está no velho carro que Deus esteja usando, é assim diz o Senhor no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oh, Glória a Deus. Então, assim que... Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Então, assim que... O que se assenta no trono do Senhor? Sabe o que se assenta no trono do Senhor? O instrumento que o Senhor de Jesus Cristo tem para este último dia. Por quê? Bem-aventurado aquele servo que quando o Senhor vier achar servindo assim. Em verdade vos digo que eu porei sobre todos os seus bens. Só há um bem que Deus tem, que Ele ama, disso eu está zelando, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. É a esposa do Senhor Jesus Cristo. Ou haveria um bem maior para Deus do que a esposa do Senhor Jesus Cristo? Se cada filho de Deus, as Escrituras dizem que é como a menina dos olhos de Deus. Vê? Duvido qual ser humano pode pegar e fazer assim no seu olho, com a unha, não pode? Pode? Assim é alguém tocar numa das ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Pode tocar? Não pode. Porque se terá que dar conta ao amado Senhor Jesus Cristo. Então, se esse ser humano, esse ser fiel e prudente, que venha pregar no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, ele será colocado sobre todos os seus bens, será colocado sobre todos os bens que Jesus Cristo tem, ele tem que ter um lugar para se sentar. Então vamos a Apocalipse capítulo 2, para que a gente possa ter um quadro claro e entender o que Deus está querendo dizer nessa tarde. Apocalipse capítulo 2, versículo 16 em diante. Vês, arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca, que é a palavra de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As Escrituras não diz, quem tem olho, leia a Bíblia. Não. Quem tem ouvido, ouça o que o singular Espírito diz às igrejas. Agora, os filhos e filhas de Deus, eles sabem que o Espírito Santo não vai lá na Assembleia de Deus pregar lá na Deus é Amor, Brasil para Cristo no Brasil. As igrejas que ele fala foi as 7 áreas da igreja. Essa é a igreja dele, amém? Amém. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas sabemos, como foi falado aqui agora, que as únicas igrejas que ele teve foi a da Ásia Menor, com Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Brana, e agora a esposa do Senhor Jesus Cristo, que está adentrando ao lugar santíssimo através do instrumento que ele tem, que está arrancando da mente de Deus, que é a palavra que Deus tem para o povo de Deus.
Veja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Veja, esse ao que vencer, no linguajar profético espiritual divino, é o mesmo que dizer: bem-aventurado aquele que sai fiel e prudente, que quando seu Senhor vier, achar dando alimento a tempo ao seu povo. Vê? Então, e veja, ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Ao maná, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para o corpo místico do Senhor Jesus Cristo comer melhor do que a palavra de Deus, não há. Porque o amado Senhor Jesus Cristo diz que nem só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o maná que ele tem para este tempo que estamos vivendo é nada mais, nem nada menos do que a materialização do século ser no meio da esposa do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo novamente está no meio do seu paraíso como a árvore da vida. Jesus Cristo é a nossa árvore da vida. E quando ele se encontra no grande carne que ele tenha, para quem sabe ler espiritualmente, pode dizer: eu estou vendo a árvore da vida no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém. E dali uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Pedra não pode receber nome. Esta pedra que o Senhor Jesus Cristo está dando é nada mais nem nada menos do que o instrumento que ele tem para o tempo que estamos vivendo. E através da pedra que ele tem, que é sempre um ser humano que traz a revelação de Deus, sempre vem o nome eterno do Senhor ali, o nome que ele está trabalhando para aquele tempo. Agora, José, quando esteve no Egito, recebeu a bênção de poder sentar como segundo faraó no seu comando, pois quem deu uma bênção grande para José também mudou seu nome, de José para Zafnat-Paneia. Porém, no meio do povo egípcio, que representava o reino de Deus, como diz o irmão Brando ali, o rei do Egito representava Deus, dando um nome novo para José. É uma representação, não é que o rei do Egito é Deus, vê? E, assim diz o William Barril Branco, e quando o rei do Egito fez uma pergunta: acharíamos alguém que tivesse o Espírito de Deus para falar o que este falou? Não acharíamos. Então, tu és, só eu sou maior do que tu aqui. E quando José saiu, todos os joelhos se dobravam, mas ele já saiu com o nome novo, Zafnat-Paneia. Porém, quando os irmãos de José o encontraram, não chamaram Zafnat-Paneia, era José. Assim que o instrumento do Senhor Jesus Cristo tem, ainda que continue no meio da raça humana, com o nome que nasceu, porém sobre ele, no governo espiritual, há o nome eterno de Deus. Amém. Pois, se Deus um dia irá chamá-lo, chamará pelo nome que ele colocou. As Escrituras dizem isso. O irmão Branda diz isso. E